o que é o avivamento em primeiro lugar? Nós temos um conceito de avivamento muito distorcido. Talvez a palavra avivamento seja a palavra mais distorcida e mais mal interpretada de nossos dias. Se você sabe qual é o maior inimigo de um avivamento, é aquilo que se parece com um. O maior inimigo do fogo de Deus é o fogo estranho. Se você está dentro de um falso avivamento, você não vai buscar um verdadeiro. Você vai dizer que está em um. No Instagram, toda igreja está debaixo de avivamento. No Instagram, todo mundo é avivado. Agora vai lá para ver se tem um avivamento de fato. O maior inimigo do mover de Deus é um falso mover de Deus. Então a maior necessidade da igreja é de um genuíno, poderoso e verdadeiro avivamento. O que é avivamento? Preste muita atenção. Avivamento é o contra-ataque de Deus aos ataques à sua igreja. Vou dizer de novo. A maneira de Deus contra-atacar quando sua igreja é atacada é através do avivamento. Porque avivamento é diferente de evangelismo. Escute bem. Avivamento não é um agir direto de Deus com o mundo. Avivamento não é Deus se movendo no mundo. O nome disso é evangelismo. Avivamento é o mover de Deus com a igreja e evangelismo é o mover da igreja no mundo. Evangelismo é quando a igreja se move, avivamento é quando Deus se move. Todos os textos de avivamento na Bíblia estão relacionados à igreja do Senhor. É aviva a tua igreja, é aviva a tua obra, é aviva teu povo. Avivamento é algo completamente ligado à igreja e o mover de Deus com o seu povo. É evidente que uma igreja avivada, isso vai desembocar em evangelização, transformação e mudança no mundo. Mas avivamento é algo exclusivamente para o povo de Deus. Inclusive a própria palavra avivamento já sugere, é algo que estava vivo, morreu ou dormiu e precisa ser reanimado ou ressuscitado. Veja bem, quando o diabo caiu, ele não disse para Adão, me ame, ele disse, se ame. A grande arma do diabo não é necessariamente construir ídolos em nossos corações, é fazê-los aparecer. Já dizia João Calvino, os nossos corações são fábricas e fábricas e fábricas de ídolos. Nós necessitamos de um poderoso, urgente, absurdo avivamento, senão ninguém ficará de pé diante da terrível apostasia que se aponta. Tu disse, olha pastor, o senhor tem que entender que os tempos são difíceis. Eu falei, meu filho, deixa eu te falar uma coisa, é para isso que nós fomos treinados. Não, você não entendeu? Jesus nos chamou de escória. Jesus disse que nós seríamos entregues a ovelhas no meio de lobos. Ele não mentiu para ninguém sobre o ministério. Ele falou assim, vão mentir sobre vocês, vão prender vocês, vão matar vocês. Isso aqui não é coisa para criança. Jesus não mentiu. Você não entrou nesse negócio enganado. Mas ele disse assim, contudo, vão matar, perseguir, mas eu levantarei vocês, eu levantarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Apesar das lutas, ele nos prometeu levantar. Deus governa a sua igreja pela oração. Deus governa o crente pela oração. E Deus governa seus ministros pela oração. Então, uma igreja que não ora, não tem o governo de Deus. Um crente que não ora, não tem o governo de Deus. Um ministro que não ora, não tem o governo de Deus. Leonard Ravenhill dizia, o crente que ora deixa de pecar, e o crente que peca deixa de orar. Não há como Deus governar um crente que não ora. Irmão, se o diabo destruir sua vida de oração, ele já fez mais da metade. O diabo não precisa fazer quase nada na vida de quem não ora. Poucos vão subir aqui para pregar, mas todos devem orar. Porque pregação é ministério, oração é ofício. Pregação não é uma coisa de intercessores,
Na realidade, os intercessores descobriram a importância dela. Pregação é um ofício de toda a igreja. Até uma criança pode orar, mas até nossas crianças dizem: eu não vou hoje, só tem oração. Olha, pastor, só preciso entender que, veja bem, analisa comigo, pastor, a vida hoje é corrida. Olha a correria dos grandes centros. Bom, é verdade. A verdade é que essa geração dos smartphones, Smart TV, Netflix, seriado, vamos maratonar. Essa geração de filme de 4 horas e 4 minutos, só alguns vão entender. Essa geração das megas produções, Prime Video, Netflix, essa geração de smartphone, Smart TV, geração WhatsApp, Snapchat, Instagram, Facebook, Twitter, só vai provar uma coisa: que a falta de oração nunca foi por falta de tempo. E nós que temos um Deus vivo, mas o tratamos como se estivesse morto. Vai por mim, meu irmão. Se você não topar o diabo quando você estiver indo, é porque você está andando lado a lado com ele. A oração é o único fator que separa bode de ovelha. Gente carnal não consegue orar. Esse dia eu estava pregando uma igreja. Terminou o culto, o pastor em desespero, que 2 meninas, uma de 12 e uma de 3, foi pega no banheiro se beijando enquanto eu pregava. Não, é que talvez a gente não busque isso nas igrejas. Se nós não formos para o joelho, meu irmão, ninguém ficará de pé. Nós precisamos voltar às trincheiras da oração. Nós precisamos voltar a clamar a Deus. Sentiu o fardo, Moisés sentiu o fardo, Samuel sentiu o fardo, Davi sentiu o fardo, Elias sentiu o fardo, João Batista sentiu o fardo, a igreja primitiva sentiu o fardo. Billy Graham, com 22 anos, dobrou o joelho, aonde John Wesley orava todos os dias, a partir das 5 da manhã até de 9 a 10 horas. Depois montava em seu cavalo e andava 50 quilômetros pregando. William Franklin Graham disse: Senhor, dê a mim o que o Senhor deu a John Wesley. Todo mundo sabe essa história. O resto dela que você não sabe. Eu tive lá e dobrei o joelho aonde John Wesley e Billy Graham orou. Eu falei: Senhor, John Wesley morreu, eu estou aqui. Billy Graham morreu, eu estou aqui. Dê a mim o que o Senhor deu a Billy Graham. Dê a mim o que o Senhor deu a John Wesley. Ele disse: eu dou. Dê a mim o que Billy Graham e John Wesley me davam. Sabe qual é o nosso problema, irmão? Que nós queremos o poder da igreja primitiva sem o fervor dela. Nós queremos as experiências deles sem a vida de oração deles. Queremos os milagres deles sem a paixão deles. O diabo te exalta para te abater depois. O Senhor te abate para te exaltar depois. Agora, por que Deus nos amassa? Da uva amassada vem o vinho. Do trigo amassado vem o pão. Da rosa amassada que se faz perfume. Da azeitona amassada que vem o óleo. Do carvão prensado que vem o diamante. Deus não quer matar você. Ele só quer te treinar. Ele só quer tirar óleo de dentro de você. Mas por que Deus faz isso? Porque coração de pedra não queima. Você não põe fogo em pedra.
Coração de pedra não pega fogo. Então Deus tem que quebrar grandemente para depois usá-lo grandemente. Olha, todos que oram são premiados com a visitação do Senhor. Uma hora ou outra, Ele se apresenta. É quando nós chamamos, é isso, essa visitação que nós chamamos de avivamento. É quando nós somos visitados pelo Senhor. Nunca houve um avivamento que substituiu o avivamento metodista. O coração de John Wesley estava quente em chamas, 8h45 do dia 24 de maio de 1738. E imediatamente Deus fez cair uma brasa viva no coração de John Wesley, aquilo que o pastor Luciano chama de testemunho interior. E o mundo foi mudado até então. Naquela época, de cada 10 casas, 7 eram um prostíbulo. A peste negra devastou Londres, cavaram valas para jogar os corpos. Todos os filósofos e historiadores deram o cristianismo por morto. Todas as igrejas fecharam. Não tinha uma igreja aberta. Acabou. Os pastores bebiam nas ruas. Não tinha mais igreja. A cidade tinha 300 mil habitantes. 100 mil morreram com a peste negra. Acabou a igreja. Não tem mais igreja. Mas ao cheiro das águas. Cuidado quando você diz que a igreja está acabando. Cuidado quando você diz que a igreja está isso, está aquilo outro. Irmão, Deus tem um negócio com a sua igreja. Deus tem um negócio com o seu povo. É nessa hora que Ele derrama a sua água e a igreja sai mais forte do que antes. Então escute isso, Satanás. Escute isso, Satanás. A igreja se levanta, é nesse tempo. É nessa hora que Deus vai levantar os seus melhores e maiores profetas. É aqui hoje que estão os avivalistas dessa época, os mortos que vão ressuscitar nesse tempo, está com você, é na sua boca que está a palavra de Deus. Deus levantou 3 jovens, John, Charles e George Whitefield. O que eles fizeram? O que eles fizeram? Começaram a orar. E o fogo desceu. E o avivamento veio de uma maneira sobrenatural. John Wesley pregou 600 sermões, um atrás do outro. Ele está na história como o maior avivalista de todos os tempos. Qual era o segredo dele? Dwight Lyman Moody alcançou ao longo de sua vida mais de 4 milhões de vidas para Jesus, orando pelas madrugadas. David Brenner ganhou 50 mil índios canibais, orando na neve. Foi depois que Salomão orou insistentemente que a glória veio. Foi depois que os discípulos oraram. Wesley ganhou quase 3 milhões de almas, Moody quase 4 milhões. Evan Hopkins, o garoto de 16 anos, 100 mil. Detalhe, o país tinha 100 mil habitantes. Ele ganhou o país todo. Em 1904, ele ganhou o país inteiro. Mas não foi só ele não. Filipe ganhou Samaria, Paulo ganhou Éfeso. Dos 14 bairros de Roma, Paulo ganha 11. Como que esses homens conseguem fazer isso em tão pouco tempo? Aceleração, gente. Vou te explicar como que funciona isso. Você entendeu o que eu estou te falando? Aquele que planta a uva vai alcançar aquele que pisa a uva. Significa que a fase de pisar a uva é a fase do quê? Que você já tenha colhido. Em época profética, em época de avivamento, Deus acelera. Ao mesmo tempo que você planta, você colhe o que você planta. Eu estou aqui para dizer que Deus está com pressa. Em época de avivamento, o avivamento começou em Brownsville, Pensacola, em 1995. Um evangelista chamado Stephen Hill, era para ficar 3 dias, ficou 5 anos, passou 5 milhões de pessoas naquele lugar. 5 milhões, a cidade tinha 80 mil habitantes. O Senhor falando comigo, falou, olha, nós vamos viver o maior, preste atenção, o maior avivamento da terra, porém o mais curto. Foi um show, pastoreou uma igreja de 500 pessoas por 20 anos, de repente o avivamento veio, ele saiu de 500 para mais de 1 milhão.
Teve um aceleramento nisso aí. Pastor, eu preciso que o meu coração entenda esse momento. Não. Você precisa ouvir a voz de Deus nesse momento. E só duas coisas quebrantam nossa carne para ouvir a Deus: a oração e o jejum. Deixa Deus acelerar você. Se você vai por águas rasas, você vai aonde você quer. Mas se você vai em águas profundas, é o rio que te leva.